Olá, tudo bem? Eu sou o Clemerson Kieber e estou participando das atividades de celebração do Dia Mundial da Criatividade, edição 2020, a partir da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, no Brasil. Se eu estou aqui para falar de criatividade, é porque eu acredito que entendo alguma coisa sobre esse tema, ou se não, porque eu me considero uma pessoa criativa. E é exatamente isso. Cada um de nós que aceitamos o convite de participar desse evento como inspiradores, acreditamos que, de alguma forma, nós podemos demonstrar que somos criativos, mas que também isso fez e faz uma grande diferença na nossa caminhada, seja na vida pessoal ou profissional. Então, nesse breve vídeo, eu espero demonstrar, além da importância do comportamento criativo e colaborativo, o que é que pode nos levar a trilhar esse caminho. E não há nenhum grande segredo, na verdade. O que acontece é que uma coisa leva a outra. Eu vou contar a vocês algumas histórias que vivi no ambiente da minha família, quando eu ainda morava com os meus pais, e, de certa forma, depois influenciaram na minha carreira. O que eu espero com isso é que cada um de vocês reflita sobre as suas próprias histórias e avalie se não seria bacana compartilhá-las também. Eu acredito que, assim como eu acredito que as minhas histórias possam inspirar algumas pessoas, principalmente as mais jovens, que estão no início de carreira, eu tenho plena certeza de que vocês aí também têm histórias e fatos muito interessantes para compartilhar. Mas por que isso é relevante? Isso importa porque parte daquilo tudo que aprendemos nas tantas escolas que frequentamos, muitas vezes somente passa a fazer sentido quando somos desafiados pelas circunstâncias que surgem no dia a dia, principalmente quando estamos atuando no mercado do trabalho. Então, diante dessas ocasiões, nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que já aprendemos para encontrar uma ou mais saídas para cada um dos cenários que se apresentam diante de nós. E é nestas horas que precisamos ser criativos, principalmente se a situação que vamos enfrentar é indiscutivelmente nova, seja para nós mesmos ou até para a empresa ou para o mercado em que estamos inseridos. Que naquele momento depende de nós, conta com a nossa ajuda, seja porque fomos designados para resolver um determinado problema, ou porque percebemos que ninguém vai conseguir resolver sozinho, né, aquele trabalho. A nossa ajuda pode ser importante, mas isso não significa que as pessoas que estão trabalhando conosco não sejam competentes ou experientes. Pelo contrário, pois, em várias ocasiões, as pessoas que menos conhecem aquele assunto ou entendem daquele cenário podem ser nós mesmos. Quando iniciamos uma nova atividade em um novo emprego, ou quando passamos a integrar uma nova equipe em uma mesma empresa. Mas se somos os menos experientes, como é que a gente vai poder ajudar? Gente, é aí que mora a oportunidade. Para ajudar, a gente vai ter que estudar aquele assunto ou aquele problema. E muitas vezes isso precisa ser feito bem rápido. Mas aí alguém poderia dizer, isso é muito difícil, é algo novo, eu não consigo. Sim, ok, é difícil. Assim como tudo aquilo que a gente teve contato pela primeira vez, desde andar de bicicleta. E se a gente venceu outros desafios, quer tenha sido a conclusão de um curso, de uma formação inteira, ou mesmo de uma única disciplina, ou tantas outras situações que já enfrentamos antes, não vai ser agora que vamos deixar de tentar e não vamos nos esforçar. Na verdade, é como diz aquela canção dos Engenheiros do Havaí, lembram? Eu não vim até aqui para desistir agora. Então, já que a gente não vai desistir, vamos nos esforçar e aprender com esse novo desafio. E isso vai nos preparar para a gente vencer desafios cada vez maiores. E assim funciona, é assim que vamos evoluindo. Tá, ok, beleza, mas enquanto aquelas dicas do que podemos fazer e que vai ajudar a sermos criativos? Bem, as minhas dicas são essas. Para mim, todos nós somos naturalmente criativos. Isso está no nosso DNA. Os outros animais não são criativos, nós, seres humanos, somos criativos. A gente recebeu isso quando nascemos, é um dom de Deus, e nós somos criados para sermos criadores. Não dá para fugir de uma vocação como essa. Tá bom, mas se é assim, por que algumas pessoas não se consideram, não conseguem ser criativas? Eu acredito que é uma questão de prática. Por exemplo, uma criança que sempre ganha presentes prontos, ela vai brincar com esses presentes, vai se emocionar, vai usar da sua imaginação, vai criar histórias, vai fantasiar, e toda essa experiência certamente será muito gratificante, sem dúvida nenhuma. Agora, uma criança que não ganha tantos brinquedos assim, ou não se interessa tanto por brinquedos prontos, em algum momento ela poderá decidir criar os seus próprios brinquedos. Então, ela precisa se esforçar um pouco antes, né, para poder brincar depois. E nisso ela aprende, nem que seja com os erros e acertos, com as tentativas.
Ah, tá bom, mas hoje as crianças elas não precisam mais se esforçar tanto, tudo está muito fácil e elas não têm interesse. Justamente, é isso que eu acho que precisa mudar. É claro, todos nós somos diferentes, cada um de nós tem seus próprios talentos, suas próprias aptidões naturais. Então a gente precisa trabalhar junto, somando os nossos potenciais. Beleza. Então vamos às minhas histórias aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha infância, então eu vou iniciar uma apresentação aqui para vocês bem rapidinho, depois eu saio dela. Eu vou compartilhar uma tela e aparece aqui a cidade onde eu vivo hoje, Curitiba, a cidade que eu escolhi para viver. Mas vamos viajar um pouquinho. Vou convidar vocês aqui para conhecer a cidade onde eu nasci, que é Santo Ângelo. Vamos navegar um pouco aí pelo nosso planeta e vamos até a cidade de Santo Ângelo, capital das Missões, onde eu nasci, em 1973. Esta é a cidade natal do Glemerson. Então, na minha infância, nesta cidade aqui, eu não tive grandes regalias, eu não ganhei muitos brinquedos e por vezes eu desejei ganhar coisas que nunca recebi, mas os que eu ganhei eu também nunca esqueci, lembro até hoje. E muitas vezes eu criava alguns brinquedos. Agora sim, vamos voltar um pouco mais no tempo atrás e fazer uma outra viagem aqui. Ó. Os meus pais, eles nasceram no que chamávamos de colônia, já que os meus avós eram descendentes de imigrantes alemães, italianos, suecos e também índios. Então eles ajudaram a colonizar o Brasil, por isso a gente chama aquela região de colônia. E é lá que nós passávamos as nossas férias. Nós nos hospedávamos sempre na casa da avó Domingas, mãe da minha mãe, numa região chamada Vila Suzana, por causa do rio que corre por lá. Vamos andar então lá para a terra dos meus avós, para vocês darem uma olhada. Vai aparecer a casinha de uma das minhas avós e da minha outra avó também. Vocês vão ver que meus pais eram vizinhos, por isso que eles se conheceram, por isso que eles se apaixonaram, por isso que eles casaram, por isso que a gente nasceu. Então a gente ficava quase sempre nessa casinha aqui, não dá nem para ver, mas eu já aproximo mais. E nessa região então vocês veem que meu pai morava na casa da avó dela e minha mãe na casa da avó Domingas. Isso aqui por estrada dava cerca de 3 quilômetros ou menos, em linha reta dava menos de 1 quilômetro. Eles eram vizinhos. Isso aqui, para a região ali, era como se eles fossem vizinhos de apartamento no mesmo torre de um condomínio, imagina. Né? Era muito próximo para eles. Né? Então, vamos à casa da avó Domingos, que era esta aqui. Ó. Essa casa que a gente viu muitas e muitas histórias. Por semanas, eu tinha contato com essa realidade aqui. Às vezes, nós ficávamos nas férias cerca de semanas, talvez até os 3 meses das férias de verão nós passávamos aqui. Era uma vida bem simples, bem rudimentar, como dos imigrantes mesmo. Essa região toda lembrava, e a vida lembrava aquele estilo de vida do filme O Quatrilho. Quem assistiu talvez possa ter uma ideia. E foi lá que os meus pais nasceram, viveram sua infância, juventude, até que eles se casaram e foram morar na cidade de Marcelino Ramos. Vamos até ela, que é ali pertinho. É a região urbana de toda essa região aqui, cidade de Marcelino Ramos, que tem termas e é bastante conhecida por isso, fica na beira do Rio Uruguai, tem uma ponte férrea que passa a locomotiva aqui, Maria Fumaça, é muito legal. E aqui que nasceram as minhas 2 irmãs, mais velhas, né? E depois meu pai foi para Santo Ângelo e eu nasci lá. Então voltemos para Santo Ângelo. Eu e meu irmão mais novo nascemos em Santo Ângelo e de lá a gente saiu para o mundo. Então, como eu nasci em Santo Ângelo, eu já tive oportunidades bem melhores do que os meus pais. Mas, assim, pelo fato de que a minha mãe ajudou a construir a casa que ela morou com os meus avós, já que meu avô era carpinteiro, ela sabia usar ferramentas, muitas ferramentas. Então, eu sempre tive contato com ferramentas e eu via que ela podia ajudar a transformar as coisas. Aí um dia eu fui passar sozinho as férias na casa da minha avó. Eu percebi que tinha uma caixa d'água no porão. Aí, deixa eu até voltar a apresentação aqui da região, lá da casa da minha avó, porque eu acho que é importante um detalhe aqui. Vou movimentar de novo lá para a casa da avó Domingas, para a gente ver algumas coisas. Então eu vi aquela caixa d'água parada lá embaixo do porão da casa da minha avó e perguntei pro meu tio, que ainda morava com ela, vem cá, você pretende instalar essa caixa d'água um dia? Aí ele, olha, não dá, porque tem que fazer uma estrutura muito forte, porque tem que ficar alto, tem que ficar da altura do telhado, e não dá, e nem que você me ajude a gente vai conseguir fazer esse negócio. Porque eu ia embora dentro de poucos dias, estava terminando as minhas férias. Mas beleza.
Aí a gente foi visitar alguns parentes num outro vilarejo próximo dali, que era Lambari. E eu percebi no caminho, isso que é importante, estar atento às coisas. Eu percebi no caminho que algumas caixas d'água eram colocadas sobre os barrancos, sobre os morros da região, e de lá eles tinham a queda d'água necessária para fazer funcionar as torneiras e até mesmo chuveiros. Então, voltando para a casa da avó, eu falei, vamos colocar a caixa d'água ali. Gente, do lado aqui da casa da avó, dava só para passar o carro, isso aqui era um morrinho, era um barranco do tamanho do telhado da casa. A gente colocou a caixa d'água ali, beleza. Eu instalei tudo que precisava, deixei pronto e já conectei tudo por baixo da casa, a tubulação, faltava só conectar a caixa d'água com essa tubulação toda. Deixei a torneira instalada na pia da minha avó e deixei um chuveiro, uma ducha corona que ela tinha guardado há anos na casa dela, instalado no porão. Daí dava uma queda de água maior e permitiria funcionar o chuveiro. Então, gente, eu fui até a cidade mais próxima, né, que se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que a cidade mais próxima dele era Coronel Teixeira, não era tão perto assim, mas eu peguei um táxi, se não me engano, e fui até Coronel Teixeira, que está aqui embaixo. E aí de Coronel Teixeira, eu peguei um ônibus para voltar, me lembro até hoje, porque eu entrei com uma barra de cano de 6 metros dentro do ônibus, de cano PVC, e mais um monte de sacolas de conexões, tubo, rosca, registro e tudo mais, e fui para casa da minha avó. E deixei tudo instalado. Aí precisava só fazer essa interligação entre as coisas e trazer a água de alguma fonte de água natural que tinha lá no morro mais para cima até a caixa d'água. Demorou um pouco para isso acontecer, mas aí um outro tio meu foi visitar a minha avó um dia, viu aquilo tudo semi-pronto e aí junto com o meu tio que morava lá botaram para funcionar. E aí eu pergunto para vocês, gente, aqui para finalizar essa história, a que se deveu toda essa transformação? Que a minha avó, já bastante idosa, passou a ter água encanada na cozinha dela pela primeira vez, não precisava mais descer, sair um monte de escada para pegar água com balde para poder lavar louça e pôde tomar banho com água quente na casa dela pela primeira vez, depois de uma vida inteira. A que se deveu essa transformação? E eu não trabalhava com isso, não era encanador, não era eletricista, eu sabia eletrônica, mas eu não tinha experiência com isso. Eu era um jovem, mas eu quis ajudar, gente. Essa que é a diferença. Por isso que eu estou contando essa história. Se eu não tivesse tido vontade de ajudar, talvez ela nunca tivesse tomado um banho quente na casa dela e tivesse, até o último dia da vida dela, buscado água com balde. Então a gente pode ajudar, mesmo que a gente não tenha o conhecimento, vai mais da vontade. Tá bom, ok, mas e quanto a nós, que estamos trilhando uma carreira? Deixa eu parar agora aqui a apresentação. Enquanto a nós, que estamos trilhando uma carreira, que já estamos inseridos aí no mercado de trabalho, como é que a gente vai desenvolver esse comportamento criativo, colaborativo, depois de uma vida inteira já vivida? É a mesma coisa, gente. Tudo é uma questão de se colocar à disposição, de se oferecer, de querer ajudar. Tá, mas aí eu vou ter mais trabalho. É óbvio que vai ter mais trabalho, só que a gente vai aprender com isso também. A gente vai conseguir ajudar, e um dia isso vai ser lembrado. E aí vão convidar a gente para ajudar de novo. E é assim que funciona, isso é um processo. Eu gostaria de contar para vocês muitas outras histórias ainda, sobre como que foi possível entrar para uma empresa líder de um mercado de tecnologia daquela época, em 1992, quando eu tinha apenas 19 anos, sem que eu tivesse completado um curso técnico ainda, porque não tinha curso técnico em Santo Ângelo. Eu também gostaria de comentar com vocês como que foi possível eu ter conseguido uma transferência lá daquele Centro de Assistência Técnica número 70 de Santo Ângelo para a regional aqui de Curitiba, no Paraná, que nem sequer era a regional de onde eu trabalhava. O que fez com que as pessoas daqui se interessassem por mim e quisessem que eu viesse para cá? E aí eu consegui fazer um curso técnico finalmente no Cefet aqui de Curitiba. Inclusive eu poderia contar para vocês como que eu passei naquele exame de seleção tão concorrido, sendo que eu estava afastado já das salas de aula por muito tempo, que eu não pegava um caderno, um lápis e não fazia conta. Como é que eu consegui passar naquele exame? Como foi possível, né? E também eu gostaria de compartilhar com vocês como que eu consegui, depois que eu terminei esse curso técnico, uma vaga de analista de telecom na matriz da empresa em São Paulo, que na época já tinha se tornado uma multinacional americana, que havia assumido as operações dos serviços que nós prestávamos em todo o território nacional. E, gente, a gente cresceu demais com tudo isso, e eu cresci demais com tudo isso, e lá, e depois em São Paulo, eu comecei a faculdade, depois vim terminar aqui em Curitiba.
Mas eu preciso encerrar esse vídeo, a gente tem tempo, e eu quero deixar a seguinte mensagem para vocês. A criatividade, ela é irmã gêmea da curiosidade. E elas se divertem pra caramba quando estão juntas, fazendo coisas, inventando coisas, criando e descobrindo. E toda essa força que elas têm, elas receberam da mãe delas, que se chama vontade, e do pai delas, que se chama conhecimento. Então, assim, quanto mais bela e verdadeira for a sua vontade de aprender e depois de ajudar, e quanto mais bonito e íntegro for o conhecimento adquirido por você, será cada vez mais fácil crescer e ajudar o mundo ao seu redor a evoluir também. Nos vemos por aí. Muito obrigado, gente.